que o anjo decidiu revelar o nascimento de Jesus aos pastores? Outra questão, quem é esse anjo dentro da narrativa? E o que significa essa tal paz na terra aos homens que eles proclamam? Eu sou o João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Instituto Propagador da Palavra. Meu objetivo é te ajudar a compreender de verdade a Bíblia Católica. Então deixa aqui o seu comentário embaixo, de onde você está me assistindo, por exemplo. Curta, salva esse conteúdo e se inscreve aqui no canal, ativando também o sininho para receber as notificações, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar demais a entender de forma bem profunda esse mistério do Natal de Jesus. E nós vamos agora fazer um estudo bem profundo da segunda parte da narrativa sobre o nascimento de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 2, dos versículos 8 ao 20. Lembrando que eu fiz aqui, pessoal, um vídeo sobre a primeira parte, ou seja, o capítulo 2, versículos de 1 a 7, tá? Então, se você ainda não assistiu, tá aqui no canal, basta você procurar que você vai achar. E você também, claro, pode assistir esse vídeo aqui e depois assistir a primeira parte, beleza? Então vamos ao comentário do texto agora. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Bom, pessoal, aqui o versículo 8, ele está trabalhando, dizendo para nós a respeito da mesma região que ele já citou outrora, que é Belém. E nessa localidade, próxima à basílica atual da Natividade, a gente tem um lugar bem interessante, que é chamado Campo dos Pastores. Nesse local estava presente já desde bastante tempo grupos de pastores que ficavam por ali. Lembrando que Belém já aparece dentro do Antigo Testamento em conexão com Raquel. O seu sepultamento, inclusive, fica aí no caminho de Éfrata para Belém, tá? É próximo aí. Isso está presente lá em Gênesis capítulo 35, no versículo 19. Lembrando também que Belém é o cenário da história de Ruth, tá? Isso lá no período dos Juízes, como nós bem sabemos. Bom, Belém foi o local do nascimento de Davi, eu já falei isso lá na primeira parte, e também o local onde Samuel o ungiu como rei. E por isso ela vai se tornar o símbolo da dinastia de Davi, o centro dessa crença messiânica, porque o Messias deveria ser um descendente da casa de Davi, como eu já havia explicado, e nascer em Belém, de acordo com Miqueias 5. Bom, o texto aqui vai fazer uma menção bastante interessante, falando que estes estavam pastoreando as ovelhas juntos, de alguma forma, guardando as ovelhas, e isso possivelmente seja uma referência à realidade de que era um momento de frio, ou seja, era o inverno e, portanto, eles mantinham os rebanhos juntos. Outro detalhe interessante é que alguns comentadores falam a respeito do fato de que estes animais podem ser aqueles que eram utilizados para o sacrifício lá no Templo de Jerusalém. E aí Lucas estaria fazendo aqui esse tipo de menção para trabalhar a ideia de que Jesus é o Cordeiro de Deus que deve ser sacrificado e, portanto, nesse sentido, ele nasce nessa região onde esses animais eram criados. Isso é interessante. Agora, a figura dos pastores é muito importante que a gente ressalte aqui. Eles eram identificados com pessoas humildes, com pessoas pobres. E nesse sentido, quando a gente observa, tá, esse anúncio chegando aos pobres pastores, aos humildes pastores, ao invés, por exemplo, da elite religiosa que estava presente naquele momento, Lucas está trabalhando algo maravilhoso. Ele desenvolve esse tema já desde o anúncio do anjo a Maria, quando ele
fala a respeito de que os pobres vão ser contemplados. E Maria canta isso. Maria canta isso no Magnificat, quando a gente olha, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 48 até o 52, onde é dito da seguinte forma: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Olha que dado interessante aqui o texto está trabalhando. E aí, no versículo 49, é dito assim: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Então, gente, olha que dado interessante aparece aqui. Tá? Lucas já trabalha que o evangelho vai ser uma ótima notícia dirigida aos pobres, tá? É interessante que isso aparece também no momento em que lá na frente os que estão perguntando, como discípulos de João Batista, se Jesus era o Messias, lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 22, Jesus fala a respeito dos sinais de que ele era efetivamente o Messias, e a proclamação é interessante. Por que é interessante? Pelo fato seguinte, olha só, eu vou colocar aqui na tela para vocês agora o texto do capítulo 7, versículo 22. Olha o que Jesus responde, tá? Quando é perguntado a respeito se ele é o Messias ou não pelos discípulos de João. Jesus diz assim, ó: Então, Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhe o evangelho. Isso é realmente maravilhoso. Então, Lucas trabalha essa teologia de forma muito profunda. O evangelho que é anunciado aos pobres, tá? Isso é muito interessante. E olha que importante é isso também. Os pastores eram uma classe desprezada naquela época de Jesus por causa do seu trabalho, que muitas vezes os tornava até mesmo cerimonialmente falando impuros. E de acordo, inclusive, com algumas fontes posteriores, eles eram considerados pouco confiáveis para prestar testemunho nos tribunais. Esse é o ponto aqui. No entanto, foi justamente para pastores que Deus escolheu por primeiro anunciar o nascimento de Cristo Jesus, segundo a tradição lucana. E diante disso, pessoal, essa narrativa é desafiante para os valores das pessoas religiosas daquela época que desprezavam os pastores, que tinham o seu trabalho como um impedimento para que eles pudessem louvar a Deus, por exemplo, no templo, dada a impureza, muitas vezes, com as quais eles lidavam. Um outro aspecto também que a gente ressalta aqui, dessa aparição dos pastores na narrativa, consiste justamente, pessoal, no fato de que há uma relação profunda no Antigo Testamento entre Belém, Davi, o Messias e o pastoreio. Então, Davi nasceu em Belém e ele era pastor. Ao mesmo tempo, Davi foi ungido como rei em Belém. E o profeta Miqueias, que anuncia que o Messias deveria nascer em Belém, como nós já vimos aqui no capítulo 5, versículo 1, ele também fala que o Messias seria um grande pastor. Lá em Miqueias, no capítulo 5,
versículo 4, falando sobre o Cristo, o profeta vai afirmar justamente o seguinte. Vamos dar uma olhada no texto aqui agora. Olha lá. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então, pessoal, dessa forma, o governante esperado, ele deve ser compreendido como um pastor. Então isso evoca bastante a memória do rei Davi, que cuida das ovelhas do seu pai, inclusive em Belém, de acordo com 1 Samuel 17,15. E, portanto, aqui é muito apropriado que a gente tenha o Messias davídico sendo retratado dessa forma. O nascimento dele ligado à questão dos pastores. Agora, há uma relação ainda muito profunda entre a figura do Messias com a figura do pastor dentro de um salmo também messiânico, que é o Salmo 80, no versículo 1. Vamos dar uma olhada no que esse salmo fala. Olha que dado maravilhoso. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Olha que texto maravilhoso. Lembrando que aqui em Lucas os anjos vão aparecer também, como aqui aparece no Salmo também a referência aos anjos. Agora, há um outro paralelo muito interessante, que também é menção de Miqueias, lá no capítulo 4, no versículo 8, quando Miqueias fala sobre a torre do rebanho e liga isso de alguma maneira ao Messias. Vamos dar uma olhada em Miqueias no capítulo 4, versículo 8. Vem comigo. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Gente, olha que dado interessante aqui. Então, nesse sentido, o que está em jogo, tá? Aparece aqui a ideia da torre dos rebanhos, e a torre dos rebanhos vai atrair todos os pastores. E aí vale lembrar, tá, para aprofundar essa temática, que lá em Gênesis, no capítulo 35 e nos versículos 19 e 21, se fala a respeito de que em Belém havia aí uma torre para os rebanhos, que era chamada Torre de Éder. E aí vem um dos detalhes mais lindos aqui. Eu vou te explicar uma coisa muito profunda nesse momento. Existe uma obra chamada Targum Pseudo Ionatã. O que é o Targum? O Targum é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o aramaico, beleza? Só que além de ser também uma tradução, é um comentário às escrituras. Então, só a título de curiosidade, tá? Lucas, ele parece ter um bom conhecimento dessa tradição dos Targumim. É assim que a gente fala Targum no plural. Só que é uma conversa muito longa, eu não vou trabalhar isso aqui tudo com vocês, tá? Toda essa parte da intertextualidade lucana e tudo isso com os Targumim. Vamos para o Targum que eu acabei de citar, quando é apresentado o capítulo 35, versículo 21 de Gênesis. Lá se afirma justamente o seguinte, que o Messias nasceria próximo à torre dos rebanhos em Belém.
Olha que dado maravilhoso. O texto diz assim, ó: e Jacó prosseguiu e estendeu sua tenda além da torre dos rebanhos, o lugar onde será revelado o rei Messias no fim dos dias. Gente, é interessante isso, não é? Então isso é maravilhoso aqui. Por quê? Lucas, ele faz questão de colocar os pastores na sua narrativa e trabalha isso junto, claro, da questão do nascimento de Jesus o Cristo, de Jesus o Messias. Isso é simplesmente maravilhoso. Vamos agora ao próximo versículo, Lucas, capítulo 2, versículo 9, onde é dito assim, ó: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Aqui, pessoal, nós estamos diante de algo bastante interessante. Aparece então um anjo. A narrativa não deixa explícito que anjo é esse. Só que mais à frente, no versículo 12, como a gente vai ver, aparece então com esse anjo a milícia celeste. E diante dessa informação é que alguns posteriormente vão fazer a identificação desse anjo como sendo Miguel, que era o príncipe da milícia celeste. E aí acontece que a glória de Deus se manifesta. Lucas então vai explorar aqui o sentido desse esplendor da palavra grega doxa, traduzida como glória, que é usada muitas vezes dentro do Antigo Testamento grego para traduzir a palavra hebraica kavod em diversos lugares. Então aqui, muito possivelmente, o que Lucas está fazendo, pessoal, é trabalhar a noção de profecia cumprimento que ele trata dentro da sua obra, quando, por exemplo, Zacarias, pai de João Batista, anuncia no seu cântico, famoso cântico Nunc Dimittis, a respeito da visita do sol nascente das alturas. Se você olhar lá no capítulo 1, versículo 78, é isso que está presente lá. Então aqui, toda essa glória parece ser o cumprimento desse anúncio. Agora, é importante também a gente destacar que essa glória do Senhor, dentro do Antigo Testamento, significa a presença do próprio Deus. Em diversos textos do Antigo Testamento, isso vai aparecer. Então, nesse sentido, o que está sendo revelado aqui é que Deus se faz presente na história humana. Esse é o sentido mais profundo aqui. Só que o dado mais bonito é isso. Quer dizer, ele aparece e manifesta sua glória a pastores, a pessoas que não tinham tanta valia, digamos dessa forma, tanta honra, digamos dessa forma, para a sua época. Tá? Outro dado interessante é que a presença do anjo e da glória divina aqui gera, de acordo com o texto, um temor desses pastores. E isso vai nos relembrar as grandes manifestações, as grandes teofanias de Deus dentro do Antigo Testamento. Sobretudo eu lembro uma aqui maravilhosa, que é aquele momento em que o profeta Isaías está diante do trono de Deus, ele sente esse temor. Tá? Então aqui os anjos, o anjo, aliás, aparece e eles ficam assim, em temor. Isso é algo muito interessante. Vamos para os versículos 10 e 11 agora. Vamos lá. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui, vos trago a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui algo muito bonito. Primeiro, a expressão não temas. Essa é uma fórmula que vai aparecer dentro da obra lucana algumas vezes. Para você ter uma ideia, são 10 vezes, tá?
E aí, é interessante que o anjo do Senhor que aparece lá primeiro é Gabriel, não é? Primeiro, então, a figura de Gabriel ali. O anjo, ele se dirige 4 vezes dentro da obra lucana e diz não temas. Primeiro é para Zacarias, capítulo 1, versículo 13, depois para Maria, no capítulo 1, no versículo 30, no momento do anúncio. Depois esse anjo aparece aqui no capítulo 2, do versículo 10, diz não temas. E dentro da obra lucana, que engloba Atos dos Apóstolos, a última aparição de um anjo que diz não temas alguém, é lá em Atos no capítulo 27, no versículo 24. Quando Paulo está preso em Roma, então aparece ali um anjo e vai dizer, olha, não temas. Agora, dentro da obra lucana, Jesus também fala não temas. E ele vai falar, por exemplo, a Simão, no capítulo 5, no versículo 10. Também vai aparecer Jesus falando ao servo de Jairo. Lembra? Em Lucas capítulo 8, versículo 50. Também vai aparecer o próprio Jesus falando não temas aos discípulos, que inclusive são chamados de amigos e de pequeno rebanho. Isso lá no capítulo 12 de Lucas. E é interessante também que Deus, o Pai, fala não temas a Paulo dentro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 9. Ou seja, tá? Essa frase aparece na boca de anjos, na boca de Jesus, na boca de Deus Pai, dirigida a pessoas importantes dentro da obra lucana. Desse modo, gente, os pastores aqui que eram rejeitados, eram pessoas de segunda classe, vão ser entendidos como pessoas importantes, como pessoas que foram dignificadas por Deus. E aí o anjo completa, ele vai dizer, olha, eu estou trazendo para vocês uma boa notícia de grande alegria. Essa é a forma como o anjo diz. E aí a gente precisa explorar um pouco melhor o que isso significa. Primeiro, a expressão boa notícia que aparece aqui no texto de Lucas em grego é o termo euangelion, que a gente aportuguesou e ficou evangelho. Olha que interessante. E nesse caso, Lucas emprega o termo euangelion justamente para se referir à mensagem de que o Salvador da humanidade veio ao mundo. Agora, eu não sei se você sabia, essa informação é interessantíssima. A palavra evangelion, ela era utilizada na antiguidade já fora do cristianismo, fora da Bíblia, para ser empregada para falar a respeito das celebrações que cultuavam o imperador, especialmente quando essas celebrações comemoravam o aniversário, por exemplo, de algum imperador, o nascimento de algum imperador também. E é interessante que esse termo era aplicado pelo fato de que o imperador era entendido como uma divindade. Ele era aclamado como Salvador, ele era aclamado como Senhor, e o seu nascimento, e portanto o seu aniversário, era tido como uma boa notícia, tá? Então aqui, quando Lucas usa, veja, ele está aplicando a Jesus essa palavra. Isso é muito interessante. E aí o anjo afirma que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos entender isso aqui agora, porque é muito interessante. Eu não sei se você sabia, tá? O termo Salvador só aparece, gente, 3 vezes nos evangelhos. Em Lucas capítulo 1, versículo 47, Lucas 2, 11, que é aqui, e depois em João capítulo 4, versículo 42. Nos demais escritos do Novo Testamento, ele vai aparecer outras 21 vezes. Então, somando, são 24, mas em evangelhos, só 3 vezes. E é interessante isso, porque quando a gente olha, tá, esse termo aparecendo, a gente vê lá em Lucas capítulo 1, versículo 47, uma linguagem que é soter, Salvador. Soter é a palavra grega, tá? Daí que, inclusive, quem
nasce em Salvador é soteropolitano, vem de soter, tá? Soter, em Lucas 1:47, vai ser aplicado a Deus. Olha que dado interessante. Isso é muito bonito. Então, Lucas aqui vai apresentar Jesus, o Cristo, como soter, como Salvador, dentro de um contexto mostrando que o Messias davídico é esse que realiza essa salvação que vem de Deus. Agora, quando a gente olha para o Antigo Testamento grego, a Septuaginta, a tradução famosa dos 70, esse título vai ser aplicado a pessoas humanas também, que são, de alguma forma, libertadores de Israel. Lá no livro de Juízes isso aparece, em Neemias isso aparece, só que na maioria das vezes o termo soter vai designar o próprio Deus. Então, o uso desse título por Lucas aqui pode ter, então, uma força teológica muito grande para apontar já a ideia desse relacionamento entre o pai e o filho. Isso é dado muito bonito. Ao mesmo tempo, lembra que eu falei que os imperadores eram chamados de soter, eram chamados de salvador? Quando Lucas emprega essa palavra aqui, isso pode ser uma reação à propaganda imperial também. César Augusto se autoproclamava soter do mundo, salvador do mundo. E lembra, eu falei isso no vídeo em que eu trabalho a primeira parte do nascimento de Jesus em Lucas. Eu trabalhei a ideia lá, de que Augusto era o imperador da época do nascimento de Jesus. Então, nesse sentido aqui, Lucas vai utilizar que Deus é o Pai, Ele é o Salvador, e Jesus, em comunhão com o Pai, é o Salvador também. Isso é maravilhoso. Agora, o anjo afirma que ele é Salvador, mas também ele diz Cristo e Senhor. Agora, isso é muito interessante, porque essa combinação exata aqui entre os títulos Cristo e Senhor, em grego, Christos e Kyrios, sem a conjunção, que é o E, tá? Então, eu e você, esse E é a conjunção. No texto grego, Messias, Senhor, não tem o E no meio. Então, a utilização dos dois termos sem essa conjunção é incomum. Ela não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento. E quando a gente olha para o Antigo Testamento grego, a versão dos 70, vai aparecer em apenas algumas versões de variantes textuais de Lamentações, capítulo 4, versículo 20. Tá? Inclusive, quando aparece é por conta de uma tradução errônea que se tem nessa variante textual do texto hebraico, onde a forma de traduzir seria o Messias do Senhor. Então, quando em alguns momentos no texto grego aparece Messias Senhor, Cristo e Senhor, Cristo Kyrios, lá em algumas versões aparece sem esse E. Então é uma forma incomum. Agora, Lucas aqui junta os dois. Lucas aqui une as duas coisas. Isso é muito significativo. Já vou trabalhar um pouco essa união melhor. A gente precisa entender um pouquinho agora sobre qual é o significado de Messias em hebraico ou Cristo, Christos em grego, tá? A palavra Messias ou Christos, elas significam ungido em português. E no Antigo Testamento a gente encontra que os reis de Israel são ungidos. Então, Saul é ungido, Davi é ungido, Salomão é ungido. Então, os reis em Israel são chamados de ungido, Messias, Cristo. Ao mesmo tempo, também, alguns sacerdotes, alguns não, na realidade, os sacerdotes são também ungidos. E alguns profetas também recebem essa prerrogativa de ungido. Então,
quando a gente fala Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, nós estamos falando de Jesus, o ungido. E, portanto, fazendo menção ao fato de que ele é o rei. Essa é a ideia aqui. Mas agora eu quero trazer uma informação maravilhosa para você. Tá? A figura messiânica real, a figura messiânica de um rei, dentro de um salmo, um livro de salmos, chamado Salmos de Salomão, que é um livro apócrifo, tá? E aí eu preciso te explicar uma coisa, os apócrifos não são palavra de Deus, para nós cristãos católicos, tá? Mas eles servem para que a gente possa compreender a mente dos judeus daquela época, do período do Segundo Templo. E o livro Salmos de Salomão, justamente no Salmo 17, no versículo 32, ele combina os dois títulos da mesma forma que Lucas emprega aqui. Ele fala Christos, Kyrios, sem a conjunção. E aí é interessante porque a união desses dois títulos, Cristo, Senhor, é uma forma de se referir ao Messias verdadeiro para os judeus daquele período. E nesse sentido, quando Lucas traz isso para o Evangelho, ele está dizendo, quem é o Messias verdadeiro? Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos lá, para concluir essa parte, ó, o uso dos três títulos, Salvador, Messias, Senhor, vai trazer à tona essa ideia de que Jesus é aquele enviado de fato pelo Pai ao mundo. Ele é o Messias verdadeiro. Esse é o ponto aqui. Vamos então continuar? Vamos para o versículo 12 agora. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Vamos lá. Aqui há algo maravilhoso, pessoal. Aparece o tema bíblico dos sinais. Eles são bastante comuns, sobretudo na literatura profética, e isso significa o quê? Geralmente Deus vai mandar um sinal, vai comprovar algo que ele prometeu, e nesse sentido, então, os sinais vão funcionar tanto para provocar algum personagem bíblico ou leitor, tá? E explicar alguma verdade. E ao mesmo tempo provar alguma verdade. Então, aqui o anjo fala, vocês vão ver, os sinais são tais e tais e tais. Então, um dos sinais é que o bebê estará, por exemplo, numa manjedoura. A manjedoura é algo bastante incomum, diga-se de passagem, para colocar bebês, então era algo muito peculiar. Então essa peculiaridade vai servir como um sinal de que, de fato, o Messias foi encontrado por esses pastores aqui. Tá? Então esse sinal vai permitir que os pastores identifiquem a prova dada da veracidade do anúncio que eles receberam. Isso é algo maravilhoso. E eu já falei a respeito da manjedoura, qual o significado dela, tá? No primeiro vídeo da primeira parte. Então, assista lá depois, que eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso, tá bom? Vamos para os versículos 13 e 14. Vamos lá. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Aqui é algo realmente maravilhoso. A gente precisa entender aqui algumas coisas. Primeiro, aparece aqui a milícia, tá? Milícia é um termo militar já usado dentro do Antigo Testamento. Em algumas Bíblias se traduz isso por hoste, tá? E é notável o fato de que é um exército que anuncia a paz. Olha que interessante. Agora, essa paz que aparece aqui, qual é o significado? É a paz com Deus. O que é essa paz com Deus? É a relação do ser humano com o Senhor, uma relação de comunhão. É isso.
Daí nós entendemos que Cristo é aquele que faz essa paz entre o Pai e a humanidade, ele como sendo o sacrifício perfeito. Ele reúne o Pai à humanidade. Por isso que, por exemplo, na Bíblia, a gente vai encontrar em Efésios, por exemplo, a afirmação: Cristo é a nossa paz, ou seja, ele nos reatou ao Pai. Essa é a ideia. Então, paz aqui não é simples e puramente a ausência de conflito. Paz aqui é a relação de comunhão com Deus, o Pai. Aqui, então, esses anjos vão formar um coro, e aí é interessante, porque existe um contraste aqui. Existem coros que cantam adorando o imperador. Agora aqui, o coro aparece, ele é celestial, adorando aquele que é Cristo e Senhor. Inclusive, é bom lembrar, tá, que o imperador da época, que é Augusto, já falei aqui, ele vai ser elogiado em canções como sendo aquele que inaugurou a paz mundial. Lembra? Eu falei no primeiro vídeo sobre a Pax Romana, tá? Esse é o ponto. Agora, aqui aparece algo maravilhoso. Eles então dão glória, glorificam, tá? Essa glorificação é uma linguagem litúrgica, é uma linguagem muito bonita que vai aparecer em textos, inclusive extra-bíblicos, e aí é algo muito bonito que está em jogo aqui, tá? Deus, então, está agindo no mundo, Deus está realizando a sua obra de salvação no mundo, tá? Esse é o ponto aqui. Vamos aos versículos 15 a 18 agora. Vamos lá. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Aqui, queridos irmãos e irmãs, há algo maravilhoso, tá? O texto grego é muito interessante, tá? O texto grego, ele diz: vamos, né, até Belém e vejamos, olha só, os acontecimentos que o Senhor nos deu. O termo acontecimentos traz para nós aqui um desafio na compreensão. Por quê? Porque existem algumas nuances que na língua portuguesa o termo não capta. Aí fica difícil da gente entender de forma mais profunda. Vamos lá. Então, quando Lucas está falando aqui sobre o que aconteceu, os acontecimentos é o termo rema. Olha que interessante. O termo rema, que inclusive vai ser utilizado nessa passagem daqui a pouco de novo, tá? Então aparece nos versículos 17 e 19, e rema, que é traduzido dessa forma, pode significar no grego tanto coisa quanto palavra. Olha que dado interessante. Só que aqui, pessoal, dado o fato de que o verbo é o verbo vejamos, dá para a gente traduzir como acontecimento, mas aqui é palavra e coisa, e portanto, parece que Lucas com isso está fazendo uso daquele padrão, profecia e cumprimento. Esse é o ponto aqui. Existe uma outra nuance que aparece quando está o verbo ginomai empregado aqui, traduzido como as coisas que se realizaram, né? Os acontecimentos, as coisas que se realizaram, tá? É também bastante interessante. Isso muitos vão discutir qual seria a forma mais profunda de compreender, mas eu vou dizer para vocês que, nesse sentido, é a ratificação de que aquilo que foi proclamado aconteceu de fato,
é um cumprimento, portanto, da profecia. No versículo 17, tá? Chegando ao lugar onde Jesus estava, então os pastores vão ver tudo aquilo e imediatamente eles vão dar testemunho. Eles vão contar para as outras pessoas as boas novas, a boa notícia do nascimento de Cristo. E eles vão causar espanto, admiração naqueles que estão ouvindo, e isso é maravilhoso. Ou seja, aqueles homens que eram tidos como maus testemunhos em tribunais, são eles os escolhidos para anunciar, porque o Senhor os dignificou. Isso é maravilhoso. Vamos agora para os 2 últimos versículos, 19 e 20. Vamos lá. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora anunciado. Meus amigos, olha que coisa maravilhosa. Primeiro, Maria. Maria retém todos os acontecimentos do seu coração, pensa sobre eles, ela tem uma atividade de mergulho, de compreensão no mistério divino. Isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo aqui aparecem esses pastores que são os primeiros que testemunham esse nascimento para o mundo dentro da obra lucana. Que texto maravilhoso! Que estudo fantástico é esse das Sagradas Escrituras. E eu quero te dar os parabéns por você ter chegado até aqui nesse vídeo. E isso mostra, eu falei isso no primeiro vídeo e volto a dizer que você é um interessado em conhecer a sua fé. Então, compartilhe esse vídeo para que muitos dos nossos irmãos cristãos católicos possam realmente conhecer a Bíblia, para não serem enganados por aí, tá? Deixa aqui também o seu comentário, fala para mim se esse tipo de vídeo te ajuda. E diz aí se você quer que eu continue explicando passagens da Bíblia. E coloca aqui que passagens você gostaria que eu explicasse para vocês. Beleza? Gente, Deus abençoe. Estamos juntos. E se você está assistindo isso no dia de Natal, olha, um Feliz Natal para você, para sua família. Estamos juntos. Deus abençoe. Valeu!